Pastor Josanã, os momentos que se seguem são seus, que Deus o abençoe aí. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite de estar conosco aí. Amém. Bom dia, amigos. Feliz sábado. Uma alegria estar com vocês. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de participar desse grupo. Parabéns a vocês por estarem regularmente tendo esse encontro. Aqui em Brasília, onde eu moro agora, eu tenho um grupo também só de homens toda segunda-feira à noite. Então, toda segunda-feira à noite nós nos reunimos. Quando eu estou viajando, uma outra pessoa assume. São cerca de 38 homens que se reúnem para estudar a Bíblia, para orar, para interceder pela família, para ver os princípios e valores bíblicos para o homem. Isso, como já foi dito, é muito, muito importante. Eu parabenizo você por estar estudando. Ah, eu costumo dizer que se a Bíblia não nos ensinar a ser homens, alguma coisa ou alguém vai nos ensinar. Então, é melhor que a Bíblia nos ensine como ser homens segundo o padrão bíblico, segundo o padrão divino. Eu queria estudar com vocês hoje um tema que está em Gênesis capítulo 9. Se você tiver sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos aí do capítulo 9 de Gênesis. Gênesis 9, a partir do verso 20. Nós já oramos, então vamos direto ao texto bíblico. Gênesis 9, 20 diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Esse texto, ele é um texto trágico na história de Noé e tem algumas lições a nos ensinar. E assim é a Bíblia, amigos. A Bíblia sempre tem alguma coisa a nos ensinar. Não há nenhum texto na Bíblia que não tenha profundidade. A questão é que às vezes a gente não estuda de maneira profunda. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, que ele dizia: todo versículo da Bíblia, ele é profundo. Ele dizia assim: cada versículo na Bíblia, cada florzinha é uma campina. Na Bíblia, toda florzinha é uma campina. Em outras palavras, é mais profundo e mais amplo do que o que você está vendo superficialmente. Ele dizia assim: sempre que você lê a Bíblia, balance cada versículo como se fosse uma árvore frutífera e espere que caia pelo menos um fruto para lhe alimentar naquela manhã. Sempre que você lê a Bíblia, balance cada versículo como se fosse uma árvore frutífera e espere cair pelo menos um fruto para lhe alimentar. Tem muita coisa que a gente poderia tirar desse verso. Uma delas é o fato de Deus não esconder as quedas dos seus heróis. Noé é um herói bíblico que enfrentou um dos momentos mais trágicos, na verdade, um dos juízos de Deus para a terra. Poucas vezes, na verdade, Deus pronunciou juízo sobre toda a terra. Em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, ele pronunciou juízo sobre toda a terra, e de novo, novamente, no dilúvio. E esse juízo sobre toda a terra só vai ser pronunciado de novo quando Jesus voltar e destruir os ímpios e a impiedade. Então, Noé foi responsável por esse momento, e Deus não escondeu a queda de Noé, porque Deus não esconde a queda dos seus heróis. Os heróis de Deus, eles caem, os heróis de Deus, eles pecam, mas eles vão a Deus para que Deus os levante de novo. Mas hoje eu não quero trabalhar com vocês essa questão da queda de Noé. Eu quero trabalhar um aspecto que está mais claro no texto, o trabalho de Noé. Porque o texto diz que Noé tinha um trabalho. Noé, ele era lavrador da terra. Noé, ele era lavrador da terra. Então, o texto bíblico diz: tenha um trabalho, tenha um trabalho.
Mas o texto não diz apenas que Noé era lavrador. O texto diz que Noé plantou uma vinha. Então, o texto bíblico está dizendo: tenha um trabalho e trabalhe. Tenha um trabalho e trabalhe. No tempo de Paulo, surgiu um grupo de cristãos que diziam: Jesus está voltando, não precisa mais trabalhar. Jesus está voltando, não precisa mais estudar. Jesus está voltando, não precisa mais produzir. E eles começavam a ir de cidade em cidade, pregando e dizendo: olha, agora vocês da igreja têm que me sustentar, porque eu estou esperando a volta de Jesus, eu estou tão seguro da volta de Jesus, que eu não estou mais trabalhando, estou vivendo só para o reino. Aí Paulo disse assim: quem não trabalha, não coma. Paulo era direto. Quem não trabalha, simples. Ok, não quer trabalhar não, porque está esperando Jesus voltar? Não. Então também não come. Quem não trabalha, não come. O que Paulo está dizendo, o que a história de Noé está dizendo é: não importa quanto você viva no tempo do fim, não importa quanto você espere Jesus voltar, tenha um trabalho e trabalhe. Tenha um trabalho e trabalhe. E aqui está um ponto, amigos, que como homens precisamos assumir, porque muitas vezes, muitos homens estão deixando a manutenção da casa, ou muitas vezes não estão passando para a próxima geração o amor pelo trabalho. É do homem, mais do que da mulher. Um espírito de preguiça, de moleza, de descuido. Então, ensine para os seus filhos trabalho, por exemplo e por ação. Ensine os seus filhos a trabalharem. Eu lembro que, com 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Aqui alguns são dessa época, mas não existia muito telefone fixo nas casas. Existia uma central telefônica nas cidades que as pessoas iam lá, entravam numa cabine, alguém do lado de fora fazia a ligação e você dentro da cabine ligava. Era chamado posto telefônico. E meu pai tinha um posto telefônico. E com 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar num posto telefônico. Com 9 anos de idade. E eu lembro que um dia estavam gravando um filme, eu sou de uma cidade chamada Pesqueira, no interior de Pernambuco, e estavam gravando um filme na minha cidade sobre Lampião, sobre a história de Lampião. E tinha muitos artistas lá, era um filme famoso na época. E um dia que eu estava lá trabalhando, um dos artistas, que era um cantor chamado Dominguinhos, ele foi lá fazer uma ligação. E tinha um balcão que eu era menor que o balcão, eu tinha que me esticar para o pescoço sair assim do balcão. Ele chegou lá e disse assim: menino, chame seu pai, que eu quero fazer uma ligação. Eu disse: meu pai não está não, quem faz a ligação sou eu. Aí ele disse: você não sabe fazer a ligação não, você é um menino. Eu digo: eu sei. Aí ele falou assim: se você fizer a ligação direito, eu lhe dou R$ 50. Além do preço da ligação, eu lhe dou R$ 50. Aí eu fiz a ligação, ele falou, quando ele saiu, ele pagou o preço da ligação e me deu mais R$ 50 de presente. Aí ele disse uma coisa, veja, eu tinha 9 anos de idade. Ele disse assim, ó, dê um recado para o seu pai. Diga para o seu pai que ele está criando um homem, porque está ensinando a trabalhar. Diga para o seu pai que ele está criando um homem, porque ele está ensinando a trabalhar. E eu tinha 9 anos, eu não lembro muita coisa, mas aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. Seu pai está criando um homem, porque está ensinando um trabalho útil. E eu digo para vocês com segurança que muito do que eu faço hoje como pastor, muito da minha diligência, muito do meu esforço, é porque alguém me ensinou a trabalhar cedo, me ensinou a pagar o preço, me ensinou a me dedicar cedo. Eu tenho 2 filhos e eu estou ensinando aos meus 2 filhos, desde pequenos, a trabalhar. E eu estou criando um homem e uma mulher. Ensinar a trabalhar não é colocar carga, não é fazer depender o sustento da família dos filhos.
não é, hoje nem pode mais fazer o que meu pai fez comigo, né, dar um horário regular de trabalho, é crime hoje, mas eu posso ensinar um trabalho útil em casa. Quando um pai ensina um filho a cuidar da casa, a lavar os pratos, a passar pano na casa, a cuidar das coisas da casa. Então, há muitos anos aqui na minha casa, os meninos fazem a faxina da casa, porque eu tenho que ensinar a eles, eu tenho que ensinar meu filho coisas úteis. E quando eu faço isso, eu estou criando um homem. Eu lembro que eu fui para o colégio fazer faculdade e meus pais não tinham como pagar, e eu ganhei uma bolsa de estudos da igreja, e eu tinha que trabalhar para poder ganhar a bolsa. E o meu primeiro trabalho foi capinando o colégio, e me deram enxada, e eu fui capinar, depois eu fui transferido para lavar os banheiros do colégio, depois eu fui transferido para lavar as panelas da cozinha, e um dia eu estava dentro lá de uma panela gigante, que cozinhava um saco de feijão de uma vez só, uma panela gigante lá que tinha dentro do refeitório do colégio, do internato, e eu estava lá dentro daquela panela, quase dentro dela, limpando, e eu disse assim, Deus, eu não vim aqui lavar panela, eu não vim aqui lavar banheiro, eu vim aqui ser pastor. E sabe quando o Espírito Santo se aproxima? O Espírito Santo me disse assim, lave bem essa panela, porque o pastor que você vai ser depende de como você lavar essa panela. E aí eu entendi que Deus só vai colocar coisas grandes nas mãos de alguém se ele aprende a fazer bem feito coisas pequenas. Então ensine isso para os seus filhos. Ensine aos seus filhos o trabalho, o valor do trabalho e de fazer bem feito tudo o que ele tem que fazer. Vai forrar a cama, que faça bem feito. Vai lavar um prato, que faça bem feito. Amigos, nós não fazemos ideia do que significa para a vida de um homem a soma de duas coisas: trabalhar e fazer bem o que faz. Trabalhar e fazer bem o que faz. Então, quando Jesus falou, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei, ele falou tanto no sentido escatológico, quer dizer, cuide bem do que você faz na terra, porque quando eu voltar, eu vou lhe dar muito. Mas também falou no sentido prático, de que você nunca vai fazer bem feito grande se você não aprender a fazer bem feito pequeno. Então faça, trabalhe e trabalhe bem, faça bem feito. Mas o texto bíblico não diz apenas que Noé era lavrador e que Noé trabalhava. O texto diz que Noé era lavrador, Noé plantou e a vinha produziu. Porque aqui diz que Noé bebeu do vinho. E você só pode beber do vinho se a vinha produzir. Então, aqui está. Tenha um trabalho. Segundo, trabalhe de maneira diligente. Terceiro, esse fruto do trabalho vai levar à produção. Então, todo trabalho, amigos, que é feito com diligência, ele vai produzir. Eu não sei em que momento você está vivendo da sua vida profissional, talvez um momento mais delicado, talvez não esteja tendo frutos, talvez, mas eu quero te dizer, continue trabalhando diligentemente, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. O livro de Provérbios diz que quem faz bem feito entre os reis é colocado. Quem faz bem feito entre os reis é colocado. Então não importa que venha a ser um trabalho simples, mas que seja o melhor da cidade. Esse é o nosso chamado bíblico. Não importa se seu trabalho é aparentemente simples, mas que quando alguém pensa no profissional da sua área, que pense em você, porque você é o melhor. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para que o nosso trabalho produza, porque fazemos bem feito, porque fazemos o nosso melhor. Às vezes eu digo para o meu filho, ele me vê às vezes pregando, e às vezes vê as pessoas dizendo, pastor, eu gostei muito do seu sermão. Pastor, o senhor pode me dar esse sermão? Aí eu digo para o meu filho assim, filho, você sabe quantas horas papai gastou
preparando esse sermão? Ele diz, não, papai. Eu passei, filho, quase 14, 15 dias preparando esse sermão. Então, esse sermão que a pessoa pegou em 30 segundos, eu gastei 10, 12, 15 dias preparando. Então, eu digo, filho, você sabe por que a pessoa gostou do sermão? Primeiro, porque eu busquei a Deus. E segundo, porque eu dei o meu melhor para preparar esse sermão. Porque sermão, eu digo para ele, filho, sermão não nasce do céu. Um bom sermão, você não abre a Bíblia assim e diz assim, agora eu vou... Não, você tem que trabalhar e trabalhar bem. Eu gosto muito de uma história que aquele Cortella, ele conta. Ele diz que quando os filhos dele completam 12 anos, ele chama o filho e diz, filho, eu vou te ensinar o maior segredo da vida. E o filho fica curioso, querendo saber qual é o maior segredo da vida. E ele chama o filho no dia do aniversário de 12 anos e diz, filho, o maior segredo da vida, filho, é que vaca não dá leite. E o menino diz assim, como assim, pai? O maior segredo da vida é que vaca não dá leite, filho. O maior segredo da vida, filho, é que vaca não dá leite. Para você ter leite, você tem que ir de madrugada lá no curral, enfrentar o coice da vaca, enfrentar a sujeira, enfrentar a mosca e tirar leite. Porque, filho, vaca não dá leite. Se você não for buscar, vaca não dá leite. E ele fala, nós estamos em uma geração que pensa que é só abrir a porta da geladeira e pegar o leite. E não é verdade, vaca não dá leite. Ensine ao seu filho, mas ensine por exemplo, que para que alguma coisa produza, há um trabalho intenso, há uma dedicação intensa. Então, Noé tinha um trabalho, primeiro. Segundo, Noé trabalhava. Terceiro, o trabalho de Noé produziu. Mas o trabalho de Noé só produziu, e quem trabalha na roça, eu nasci e cresci na roça, qualquer coisa na roça que produza tem que ter trabalho diligente. Então aqui só diz que Noé tinha um trabalho, Noé trabalhava e a produção de Noé aconteceu. Mas aqui não diz quanto Noé teve que aguar, quanto Noé teve que arrancar a erva daninha, quanto Noé teve que encaminhar o pé de uva para que ele pudesse produzir. Então, todo trabalho diligente, ele exige esforço para que tenha uma produção. Ensine isso para o seu filho. Às vezes o seu filho vê você comprando alguma coisa e você abre a carteira, tira o dinheiro e paga. E tem filho que pensa que a carteira produz dinheiro. Ensine para o seu filho que carteira não produz dinheiro. Que aquele dinheiro que você tem na carteira é fruto de esforço, de dedicação, de trabalho, que se ele não tiver, ele não vai ter uma carteira que tenha recursos. E às vezes, como pai, nós estamos deixando de ensinar isso para os nossos filhos, a trabalhar de maneira diligente, a fazer o seu melhor e a ter a noção de que vaca não dá leite, de que carteira não dá dinheiro, de que aquilo é fruto de um esforço, de um trabalho. Então, primeiro, tenha um trabalho. Segundo, trabalhe. Terceiro, esse trabalho vai trazer resultado se você o fizer de maneira diligente. Mas aí vem a tragédia da história. Aí vem a tragédia da história. Noé tinha um trabalho, Noé trabalhava e o trabalho de Noé produziu frutos. Mas aqui diz, e Noé passou a se embriagar com o vinho produzido pela uva. Aqui está a tragédia de muitos de nós. Vejam, não há nenhum problema trabalhar, não há nenhum problema que o teu trabalho produza frutos, o problema é se embriagar com o fruto do trabalho. Aqui está a tragédia. E muitos de nós, homens, estamos embriagados com o fruto do nosso trabalho. Sabe como? Não como Noé, que bebeu e se embriagou, mas quando um homem, ele não é fiel a Deus, nos dízimos e ofertas, por exemplo, porque ele quer ter tudo, porque ele tem que ter tudo, sabe o que ele está fazendo? Ele está se embriagando com o fruto do trabalho. Quando um homem
está juntando apenas para trocar de carro, para ter um carro bonito, para ter um carro que chame a atenção. Ele está se embriagando com o fruto do trabalho. E o fruto do trabalho, meus amigos, não é para se embriagar. Não era para Noé pegar a uva em si e se embriagar. Ele deveria reconhecer Deus naquela produção. Ele deveria usar para manter a sua família. Ele deveria usar para alimentar a sua família, não para se embriagar. E às vezes o nosso trabalho está nos embriagando. Quando um pai sai de casa sem fazer o culto familiar, porque tem que trabalhar, ele está embriagado com o trabalho. E o trabalho é capaz de embriagar, não apenas o de Noé, mas qualquer trabalho é capaz de embriagar. E o fruto do trabalho é capaz de nos embriagar. Quando os recursos que nós colhemos do nosso trabalho, eles servem apenas para manter a nossa vaidade. Eles servem para nos distanciar da fidelidade a Deus. Quando o fruto do nosso trabalho, eles servem apenas para comprarmos coisas e não para sermos fiéis a Deus e ajudarmos outras pessoas, nós estamos embriagados com o fruto do nosso trabalho. Eu conheci aí no sul do Brasil um empresário que ele hoje é uma das pessoas mais bem-sucedidas adventistas aí no sul do Brasil. Para você ter ideia, a empresa dele hoje patrocina o vôlei, é uma das patrocinadoras do vôlei masculino. E eu estava conversando com ele, e é visível que a casa dele não é compatível com a empresa dele. O carro dele não é compatível com o salário dele. Então, ele tem um carro bom, mas não é um carro luxuoso como ele poderia comprar com o tanto que ele ganha. Ele tem uma casa cômoda, mas não é uma casa milionária como ele poderia ter. E eu estava conversando com ele, e ele me disse que muita gente critica ele. Como é que você tem um carro desse? Como é que você pode ter um helicóptero? Como é que você tem um carrinho desse? Você pode ter uma mansão na Flórida. Como é que você tem uma casa dessa? E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pastor, o resultado do meu trabalho não é para ostentar, é para manter minha família, ser fiel a Deus e ajudar as pessoas. Vou repetir. O fruto do meu trabalho não é para ostentar, é para manter a minha família, ser fiel a Deus e ajudar as pessoas. Ele disse, pastor, eu não quero que os meus filhos saibam, pelo nível do meu carro, quanto eu ganho, porque eles não têm idade de conviver com a ideia de quanto a minha empresa produz. Eu não quero ter uma casa que engane os meus filhos e faça com que eles pensem que são milionários. Eles não são milionários. Eu sou milionário, meus filhos não. Então, se eu começo a passar para os meus filhos tudo que eu tenho, na idade que eles têm, eles vão se embriagar com a riqueza. E eu não quero isso. Eu vi uma outra amiga, também empresária, que ela fez o aniversário da filha e ela mandou um convite para mim. E no convite dizia assim: minha filha já tem mais do que precisa. Então, nesse aniversário, não precisa trazer presente para ela. O aniversário dela vai ser no orfanato e você deve levar presente para as crianças do orfanato. E aqui está a lista de presentes que você pode comprar para as crianças do orfanato. E aquele foi um dos aniversários mais lindos que eu já vi na vida. Ela pegou a filha, levou para o orfanato, fez o aniversário da filha no orfanato. A filha, naquele ano, não ganhou presente dos convidados, porque os presentes eram para as crianças do orfanato. Sabe o que aquela empresária estava fazendo? Não estava permitindo que sua filha se embriagasse com os frutos da riqueza e da prosperidade que Deus deu para aquela mãe. Não permita, meus amigos, que os seus filhos se embriaguem com o fruto do seu trabalho. E eles só não irão se embriagar com o fruto do seu trabalho se você também não se embriagar com o fruto do seu trabalho. Um dia perguntaram a John Wesley. John Wesley foi um grande
um grande pregador que fez um movimento muito grande de reavivamento. E no início da vida dele, perguntaram com quanto ele vivia por semana. E ele disse: eu vivo com $15 por semana. E depois de um tempo ele começou a escrever livros, ele começou a vender livros no mundo inteiro. E essa mesma pessoa perguntou para ele: John Wesley, com quanto você vive hoje? E ele perguntou: eu vivo com $15 por semana. E a pessoa perguntou: mas eu te perguntei isso há vários anos atrás, quando você não tinha a venda dos livros, e você me respondeu que vivia com $15. Agora que você ganha muito dinheiro, você continua vivendo com $15? E sim, porque Deus não muda nosso status social, Deus não muda nossa capacidade de ganhar para mudar nosso status social. Deus muda nossa capacidade de ganhar para mudar nossa capacidade de ajudar e ser fiel. Deus não muda nossa capacidade de produzir, meus amigos, para mudar nosso status social. Deus muda nossa capacidade de produzir para mudar nossa capacidade de ajudar os outros e ser fiel. Então não se embriague com o fruto do seu trabalho. Entenda que o seu trabalho vai produzir, se houver esforço diligente, mas que o fruto desse trabalho é para a glória de Deus e não para se embriagar, como Noé fez. Não para se embriagar com os frutos do seu trabalho. Porque entenda, inevitavelmente, se o fruto do teu trabalho está te embriagando, está te fazendo perder o caminho da salvação, é possível que Deus permita que alguma coisa aconteça. Há uma citação de Ellen White em que ela diz que Deus irá permitir que os bois morram no curral, que a plantação pare de produzir, para que ele não perca o caminho da salvação. Porque entenda bem, o objetivo de Deus não é te fazer rico. O objetivo de Deus é mudar o teu caráter para te levar para o céu. E se o teu trabalho está embriagando você, se o fruto do teu trabalho está embriagando você, e Deus tiver que permitir que o teu trabalho passe por um momento de queda, para que você possa voltar os olhos para o céu e dizer: Santo Deus, me perdoa. Eu não faço mais o culto familiar. Eu não tenho mais meu momento de devoção. Eu não tenho tempo de trabalhar para a tua causa, de compartilhar a palavra. Eu não tenho tempo de cuidar da minha família. E eu não sou fiel ao Senhor e nem ajudo as pessoas. Senhor, eu estou completamente embriagado com o fruto do meu trabalho, me perdoa. Eu não quero. Eu não quero. Uma outra pessoa me disse que estava sendo fortemente atacada no trabalho, e até na igreja e na família, porque havia recebido a proposta de uma promoção para ganhar o dobro do que ganhava. E ela rejeitou. Ela já tinha uma vida cômoda, já vivia bem, mas a promoção dela, ela iria ganhar o dobro do que ganhava. E ela não aceitou, porque aceitar essa promoção implicava em acréscimos de horas de trabalho. E ela disse: pastor, são exatamente as horas que eu tenho a minha devoção pessoal, as horas que eu dou estudo bíblico, as horas que eu me dedico à causa de Deus, e eu não quero. Sabe o que essa pessoa estava dizendo? Eu não quero me embriagar com o fruto do meu trabalho. Às vezes, o inimigo vai colocar na nossa frente coisas que são promoções, mas na verdade são promoções que vão nos tirar o tempo, vão nos tirar a dedicação à família ou a dedicação à causa de Deus. E por fim, a última coisa que eu queria deixar para vocês dessa história é o que aconteceu com os filhos de Noé. E aqui está um ponto importante, meus amigos. Qualquer pessoa que se embriague com o fruto do seu trabalho vai trazer maldição sobre sua casa. Aqui diz que Cã, filho de Noé, foi amaldiçoado por uma atitude que ele teve em relação ao pai. Ele expôs a nudez do pai. Mas ele só expôs a nudez do pai porque o pai realmente estava nu. E a maldição sobre Cã, ela foi resultado da maldição que Noé trouxe sobre sua casa, porque se embriagou com os frutos do seu trabalho. Então entenda uma coisa, meus amigos, em nome da autoridade bíblica,
Infelizmente, há muitos filhos que querem mais ir para Disney do que ir para o céu. Há muitos filhos que querem mais ir para Disney do que ir para o céu, porque estão tão embriagadas com o fruto do trabalho do pai, com o que o pai pode dar, com a possibilidade do que o pai pode dar, que já não tem tempo de buscar a Deus, de fazer o culto familiar, de buscar a devoção pessoal, estão tão apegadas a coisas desse mundo que o resultado do trabalho do pai, no lugar de trazer bênçãos, e da mãe, no lugar de trazer bênçãos, está trazendo maldição sobre os filhos. Então, o que foi que trouxe maldição sobre o filho de Noé? Foi a produção do trabalho de Noé e o que Noé fez com a produção do trabalho. Então, trabalhar é bênção, que o trabalho produza é bênção, o problema é o que eu faço com a produção do meu trabalho. Esse é o ponto dessa manhã. Então, tenha um trabalho, trabalhe de maneira diligente, espere que o seu trabalho produza e produza bem, mas tenha cuidado com o que você vai fazer, com o resultado, a produção do seu trabalho. Porque Noé se embriagou com a produção do seu trabalho e trouxe maldição sobre os seus filhos. Não se engane, mas quando um filho vê que o pai trabalha tanto, que não tem tempo para o culto familiar, no lugar desse trabalho trazer bênção, ele vai trazer maldição sobre essa casa. Não importa quão importante seja o seu trabalho, o que importa é que a vida espiritual da sua família seja edificada. Quando um filho vê que o pai trabalha muito, tem recursos, mas não é fiel nos dízimos e ofertas, o fruto desse trabalho vai trazer maldição sobre os filhos de infidelidade no lugar de bênçãos. Quando um filho vê que o pai trabalha muito e que na hora do pôr do sol, na recepção do sábado, a família não tem cuidado com as horas do sábado, esse trabalho que deveria ser bênção, na verdade vai trazer maldição sobre essa casa, porque vai trazer o descuido com as horas do sábado. E quando uma criança cresce, vendo uma família que por trabalhar tanto, não tem cuidado com as horas do sábado, isso é maldição e não bênção. Então, amigos, o trabalho é bênção. A produção do trabalho é bênção. A tragédia é o que nós estamos fazendo com a produção desse trabalho. Não podemos nos embriagar com a produção do nosso trabalho, para que isso não traga maldição sobre os nossos filhos. Então, que Deus te abençoe, para que você trabalhe de maneira diligente, para que você espere as bênçãos de Deus sobre o seu trabalho, e para que a bênção de Deus não esteja apenas sobre a produção do seu trabalho, mas também sobre o que você vai fazer com essa produção. O que você vai fazer com a produção do seu trabalho? Você vai glorificar a Deus? Você vai honrar a Deus? Me deixa terminar com a última história. Eu já contei muito aí nas minhas pregações acerca de um grande amigo que Deus me deu, um empresário do Maranhão, e esse homem, ele tem o seu trabalho produz muito, ele tem 78 lojas de móveis, e eu o conheci de uma maneira muito interessante. Eu estava fazendo uma série de pregações no Maranhão, e eu estava pregando todo dia numa igreja diferente. Quando eu terminei de pregar na primeira igreja, uma jovem veio me procurar no final do sermão, eu estava emocionada, e ela disse: pastor, por favor, me ajude. Eu faço faculdade na Faculdade Adventista da Bahia, eu faço psicologia, ela disse. Eu já estudo lá há um tempo, e minha família não tem condições de me ajudar. Eu tenho uma dívida na faculdade de R$ 6.000. Eu comportei, eu vendi livros, eu me esforcei, até conseguir um certo dinheiro, mas eu ainda preciso pagar R$ 2.000, pastor. E eu preciso pagar daqui a 3 dias. Se eu não conseguir esse dinheiro em 3 dias, eu não posso voltar para fazer a matrícula. Pastor, você não me conhece, mas eu não tenho mais a quem pedir. E eu não posso voltar para casa, pastor. Eu não tenho mais nada lá. Eu vivia num ambiente muito difícil. Pastor, eu preciso continuar estudando. Eu sou a primeira pessoa da família a conseguir fazer uma faculdade. Pastor, por favor, me ajuda. E eu disse a ela: olha, eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou buscar. De alguma maneira eu vou buscar esse dinheiro para te ajudar. Anotei o número dela e disse: em 2 dias eu te chamo.
E naquela noite eu orei: Senhor, eu não tenho esse recurso, mas o Senhor tem. Me ajuda a encontrar esse recurso. No outro dia, eu fui pregar numa outra igreja, e na saída, esse irmão que eu não conhecia se aproximou de mim com um envelope, assim, estava cheinho o envelope. E ele me disse assim: pastor, Deus me mandou lhe dar esse envelope. Eu disse: irmão, o que é que tem nesse envelope? Ele falou: dinheiro. Eu disse: irmão, mas um pastor adventista não pode estar recebendo envelope de dinheiro na porta da igreja, não está correto isso. E ele falou: pastor, eu sei, mas Deus me deixou claro que é para lhe entregar esse dinheiro. Eu perguntei: irmão, quanto tem nesse envelope? Ele falou: R$ 2.000. Eu disse: irmão, deixa eu lhe contar uma história que aconteceu ontem. E contei a história da jovem, e disse assim: pastor, agora eu entendi. Era para eu lhe entregar o envelope, mas o dinheiro não era para você. E eu chamei a jovem, ela morava relativamente perto, ela recebeu o dinheiro, imagina a alegria. E aí eu conheci esse irmão, nos colocamos muito amigos, e sempre ele me chamava para conversar, para orar. E um dia ele me chamou, alguns anos atrás, cerca de 2 anos atrás, ele me ligou e disse: pastor, eu tenho uma notícia triste para lhe dar, eu estou com uma doença, e o médico disse que eu não tenho muito tempo de vida. Essa doença rapidamente tirou a saúde dele, a força dele, e quase todos os sábados, antes de eu sair para a igreja, em qualquer lugar que eu estivesse pregando, ele me ligava: pastor, hoje eu não tenho força para ir para a igreja, mas eu acabei de assistir um sermão seu aqui no YouTube, e a gente conversava sobre o sermão e orava. Quase todo sábado, quando eu estava indo para a igreja, ele me ligava. Há uns 10, 12 meses atrás, a esposa dele me ligou no sábado pela manhã. Eu pensava que era pelo sermão que ele tinha escutado, mas ela disse: seu pastor, hoje não é pelo sermão, seu amigo está na UTI. O médico disse que ele tem poucas horas de vida. E naquele sábado pela manhã, por volta das 11 da manhã, meu amigo faleceu. Eu estava longe, em outro país, pregando, infelizmente não pude ir para o culto fúnebre, mas durante a semana a esposa me ligou e disse assim: pastor, você quer saber como foram os últimos dias do seu amigo? Eu disse: claro. Ela disse assim: pastor, ele estava seguro, ele estava em paz com Deus, ele tinha certeza da salvação, e a gente falava já abertamente da morte. E um dia eu perguntei assim: querido, o que é que você quer que eu coloque na lápide do cemitério no seu nome? Você quer que eu coloque o seu nome, que você era empresário? Ele tinha fazendas de gado, de ovelhas. Você quer que eu coloque, ela perguntou, você quer que eu coloque o seu nome, que você era fazendeiro? Ele disse: não. Lá no cemitério, eu quero que coloque o meu nome na lápide e quero que escreva assim: diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela falou: mas ninguém sabe o que é diácono. Ele falou: por isso, porque vão lhe perguntar o que é um diácono. Aí é a sua oportunidade de dizer quem eu sou e o Deus que eu sirvo. Eu não quero ser conhecido por minhas empresas, eu não quero ser conhecido por minhas fazendas, eu quero ser conhecida pelo Deus que eu sirvo. E tem mais, ele falou. Ele tinha um terno que ele só usava para ir para a igreja ser diácono. Esse terno ele não usava para ir para um casamento, esse terno ele não usava para ir para a empresa, só usava para ser diácono. Ele disse assim: eu quero ser enterrado com o terno de diácono, porque quando Jesus voltar e me ressuscitar, eu vou dizer: Jesus, se tiver diácono no céu, já estou vestido, já estou pronto. E meu amigo foi para o cemitério vestido com seu terno de diácono, porque ele não se permitiu ser embriagado com a produção do seu trabalho. Ele não queria ser conhecido como um empresário ou como fazendeiro. O mais alto grau que ele alcançou foi ser diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia e servir a causa de Deus, e servir a Deus com o que tinha. E ouviu o sussurro do Espírito Santo dizendo: coloque R$ 2.000 no envelope, entregue para aquele pastor, porque ele tem para quem entregar. Que Deus te abençoe, para que você tenha um trabalho, para que você trabalhe de maneira diligente, para que o seu trabalho produza, e para que você não se permita se embriagar com o fruto do seu trabalho, mas glorifique a Deus com o fruto do seu trabalho, e passe para os seus filhos o valor do trabalho, a importância do trabalho, que deve se trabalhar de maneira diligente, mas que você e sua casa irão usar o fruto do trabalho para ajudar pessoas e para glorificar a Deus e para manter sua família de maneira cômoda, mas não
fazendo com que os seus filhos percam a perspectiva do céu, porque já ficaram com o coração preso nessa terra, pelos recursos que você consegue dar para eles. Que Deus te abençoe para isso. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque as tragédias na vida dos teus heróis estão na Bíblia, para que nós possamos evitar essas tragédias na nossa vida. Davi, quando é apresentado, olhando para uma mulher nua e a desejando, e toda a tragédia que se seguiu está lá, para que eu não repita o mesmo erro. Noé, que produziu e se embriagou com o fruto do trabalho, a história está lá, para que eu não repita o mesmo erro. Então, por favor, Santo Deus, nos ajuda a trabalhar com o nosso melhor, a ensinar os nossos filhos a trabalharem e trabalharem de maneira diligente. Nos abençoa, Santo Deus, que o nosso trabalho produza, Senhor, que o nosso trabalho produza em abundância. O Senhor não tem nada contra a riqueza, não tem nada contra ter prosperidade, desde que essa prosperidade não nos embriague, desde que possamos entender que devo ter o suficiente para manter minha família e que tenho o suficiente para ajudar pessoas e para ser fiel a Deus e a sua causa. E que ao final eu possa ser conhecido não como o homem mais rico da cidade, mas como o homem que mais ajudava, o homem que mais era fiel, que plantava igrejas, uma pessoa que servia a causa de Deus com tudo, com o meu melhor, e que eu deixe essa bênção para os meus filhos. Eu costumo dizer, Senhor, que eu não vou deixar herança para os meus filhos, mas o que eu vou deixar para os meus filhos é o exemplo de alguém que faz o seu melhor para a causa de Deus, que trabalha muito, que se dedica muito no que faz, e que o fruto do meu trabalho eu não tenho usado apenas para ostentação, mas para ajudar pessoas, levar meus filhos para ver que os recursos que Deus coloca nas minhas mãos, mesmo não sendo muitos, mas eu tenho tentado ajudar quem eu consigo, e os meus filhos precisam ver isso. Eu poderia até ter mais, eu poderia até fazer viagens internacionais importantes com eles, mas isso iria colocar em risco a minha possibilidade de ser fiel a Deus e de ajudar pessoas. E eu não quero isso, porque eu não quero que meus filhos se embriaguem com o fruto do meu trabalho. Abençoa para que essa seja a nossa história. Abençoa cada homem aqui, como esposo, como pai, mas principalmente como filho de Deus. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.